Olá, pessoal. Quero vos trazer com muito prazer, com muita alegria, um testemunho de bênçãos alcançadas por mim na minha trajetória de vida servindo ao Senhor. Em primeiro lugar, quero vos deixar um versículo da palavra de Deus em Salmo 105, verso 1, que diz assim: Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Glórias a Deus. Então nós vemos aí o salmista Davi nos incentivando a contar as bênçãos do Senhor para que todos os povos tenham conhecimento. Então, desejo aqui testificar algo lindo e maravilhoso que Deus fez na minha vida. Tenho 9 filhos. Deus me presenteou com 10. Uma, logo cedo, partiu para descansar com o Senhor. Porém, 9 estão vivos e servindo a Deus para a glória do nome dEle, pois o Senhor é fiel. Ele promete o que cumpre. Glórias a Deus. Então eu tenho uma família abençoada, filhos abençoados. São 4 homens e 5 mulheres. Glórias a Deus. A bênção que eu quero relatar envolve um dos meus filhos, que tem o nome de Davi Berg. Quando meu filho estava com 6 anos incompleto, uma certa manhã, eram 6 horas da manhã, ele passou mal e logo desmaiou. Eu e meu esposo procuramos verificar a pulsão dele, os batimentos cardíacos, e constatamos que não havia sinal de vida. E naquele momento, um desespero muito grande tomou conta de mim. E a dor era tão grande que estava sentindo que não aceitava que Jesus levasse o meu filho naquele momento. Pois o Senhor já tinha levado uma filha há quase 2 anos. E daí o meu esposo tomou a criança nos braços e disse para mim: vamos levar para um hospital para que lá seja feito os procedimentos necessários e nós possamos fazer o funeral, o sepultamento de uma maneira correta. Mas o desespero foi tão grande que eu não aceitei. E eu olhei para ele e perguntei: Jesus ainda ressuscita? Ele respondeu: sim, Jesus ainda ressuscita. Naquele momento, eu então comecei a levantar um clamor. Foi tão alto, 6 horas da manhã, que toda a vizinhança mais próxima da minha casa ouviu o meu clamor. E daí eu dizia para o Senhor que não levasse o meu filho. Eu não aceitava o Senhor levar o meu filho.
Glórias a Deus. E naquela oração de fé, crendo no milagre do Senhor, de repente senti desejo de abrir os olhos, interromper a oração e olhei para o meu filho que estava nos braços do meu esposo. E vi que uma das mãos do meu filho, os dedos se moveram. Então, eu naquele momento dei glórias a Deus e falei: o meu filho está vivo, o Senhor devolveu a vida ao meu filho. Glória a Deus. Logo depois interrompemos a oração, agradecemos ao Senhor. Mas meu esposo continuava insistindo que a criança não tinha vida, não estava com vida, que eu tinha me enganado e que precisávamos levar ele para um hospital. Porém, eu, tomada de fé, da fé gloriosa no Senhor, falei para ele que colocasse o meu filho em uma cama e ali deixasse ele nas mãos do Senhor, que Deus ia operar, que Deus tinha começado o milagre e ia completar a obra. Meu esposo, então, vendo meu desespero, colocou a criança em uma cama. Glória a Deus. E aquelas pessoas vizinhas que ouviram o meu clamor, e chegaram aos ouvidos deles, logo chegaram à minha casa querendo saber o que tinha acontecido e entravam e chegavam até onde estava o meu filho e todos eles confirmavam que o meu filho estava morto, que o meu filho estava sem vida. Inclusive pessoas que eram aptos para dar aquele parecer. Mas eu não aceitava. E então eu quero vos dizer que de 6 horas da manhã até 17 horas da tarde, a minha casa foi muito visitada. Pessoas entravam e saíam, os evangélicos oravam e os outros que não tinha a mesma fé de um evangélico, comentavam: a dor é tão grande que ela enlouqueceu. O filho está morto e ela não aceita. Aleluia! Glórias! Mas, meus amigos e minhas irmãs em Cristo Jesus, quando deu 17 horas da tarde, os meus outros filhos, alguns menor do que aquele que estava morto, dado como morto, e outros maiores, os mais velhos, pediram que eu fosse preparar uma refeição para eles. Então, eu saí do quarto onde estava o meu filho morto, o meu esposo também saiu, já não tinha mais ninguém nos visitando naquela hora, e a criança ficou só ali na cama, inerte, o corpo sem vida. E eu na cozinha, enquanto preparava alguma coisa para os demais filhos se alimentar, de repente ouvi uma voz chamando por mim: Mainha, Mainha. E naquele momento eu olhei para os demais filhos que estavam ao meu redor e percebi que não era nenhum deles. Não era nenhum daqueles que estavam pertinho de mim que estava me chamando. Então logo percebi que aquela voz vinha do quarto onde estava o meu filho Daviberg. Corri e quando cheguei na porta do quarto, que olhei para ele na cama, ele estava com os olhos bem arregalados, olhou para mim e disse: Mainha, eu quero comer. Glórias e glórias e glórias a Deus, pois Jesus é o mesmo, Deus é o mesmo, Ele não mudou. Aleluia! Jesus ressuscitou naqueles dias e ainda hoje ressuscita. É só você usar a sua fé e crer que Ele faz.
porque quando Ele quer, Ele faz. Louvado seja Deus. Então, meus queridos seguidores desse canal, Palavra Poderosa, todos que tiver acesso a esse vídeo com esse testemunho, creiam, nada é impossível para Deus. Aleluia, bendito seja Deus. Quando algo que parece impossível acontecer na sua vida, ore a Deus, clame mesmo, mostre a Ele a sua fé e Ele te responderá. Que Deus abençoe todos que tiverem acesso a esse vídeo e que esse testemunho de um milagre verdadeiro que Deus fez na minha vida, na vida do meu filho, possa levar fé ao coração daqueles que nesse momento precisam de um milagre. E para a glória do nome do Senhor, eu quero vos dizer que esse testemunho de uma ressurreição, Deus me concedeu o direito de, na igreja, em uma festividade da igreja, aleluia, ser relatado e testemunhado por muitos que viram meu filho morto, a bênção, a vitória, aleluia, e o nome do Senhor foi glorificado. E é com esse pensamento e esse desejo no coração que eu faço esse vídeo com esse testemunho, para que vidas sejam alcançadas em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glórias para Ele, pois Ele é o dono da vida.